Boa noite. Essa live eu tenho certeza que vai bombar pelo tanto de confirmação que eu mandei vocês ficarem clicando lá na setinha a semana toda. Só que eu contei, foram quase 300 confirmações. Gente, quem já chegou aí, me ajuda. Vocês estão ouvindo direitinho, o áudio tá bom. Nunca esperei tanto por uma live. Morango realmente é famosíssimo no Brasil e região. Todo mundo quer um autógrafo, uma imagem, né? Tá tudo certo? Vocês estão me vendo direitinho? O som tá bom? Eu tô gravando sem microfone dessa vez. Meu adaptador de microfone não tá pra chegar ainda. Por isso que eu nem gravei as aulas do curso. Gente, a gente vai começar, eu já vou começar a introduzir essa pessoa maravilhosa que a gente vai trazer aqui. O nome dele é Eduardo Lázaro, ele é médico veterinário, como eu já falei, obviamente vocês estão aqui por causa disso, especialista em silvestres. Aqui onde a gente mora, aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo em geral, ele é uma referência para quem tem animal silvestre, é uma referência para os veterinários que trabalham com pequenos, com grandes e que acabam tendo que indicar animais silvestres para tratamento. A gente sempre indica o morango, assim, na maioria das vezes. Ele tem uma equipe, né? Ele tem a Silvestres, que é uma equipe especializada, né, em animais silvestres. Então ele é uma pessoa muito capacitada. Eu queria trazer o morango aqui por uma coisa que eu sempre conto para todo mundo. Muita gente acha que ter muita nota na faculdade é bom, tem gente que acha que ter aquele coeficiente nas alturas é top, que vai te garantir o emprego, vai te garantir que você vai ser um excelente veterinário. O morango, vocês vão me ver chamando ele de morango, porque pra mim é difícil, porque todo mundo aqui conhece ele como morango, tá? O morango, na época que a gente fazia faculdade, a gente ainda não tinha, agora hoje em dia já Nova Vez já tem clínicas de silvestre, e na época não tinha. Então o Eduardo, ele não gostava, não se via muito no mundo de pequenos nem de grandes, então ele teve que buscar seu próprio caminho até a clínica de silvestres, né? Então tudo que ele é hoje é praticamente quase todo o mérito dele, porque ele que teve que ir atrás do conteúdo que ele consumia, né? Então assim, é um grande veterinário, um grande profissional, que eu tenho certeza que se vocês quiserem se espelhar em alguém, ele é uma dessas pessoas que vocês têm que se espelhar, tá? Então eu já vou aceitar ele aqui na live. Só um minutinho que travou. Tá chegando um homem, Mores. Ele já mexe logo o silvestre já de cara, que é para conquistar a audiência. E aí, Lu? E aí? Bom, Tá? gente, tranquilo. Gente, prazer imenso estar nessa live com vocês aqui, falando um pouquinho sobre essa área que é muito, muito boa. Morango, eu recebo, se você soubesse o tanto de mensagem que eu recebo perguntando sobre a medicina de silvestre, acho que você deve saber, porque toda hora eu marco você e marco silvestres também, porque é uma área que é crescente a todo tempo, né? A gente vê que cada vez mais você tem mais pacientes. Antigamente a gente não via tanto, também não sei se a gente não via tanto porque a gente também não divulgava tanto o trabalho, né? Mas vamos começar. Primeiro eu gostaria de fazer algumas perguntas minhas para você e depois a gente vai começar a fazer as perguntas que as pessoas deixaram aqui na caixinha que eu abri durante a semana. Se der tempo, a gente responde qualquer pergunta que tiver aqui na linha aqui de baixo. Então, vocês podem ir deixando pergunta aí embaixo. Morango, primeira coisa que eu quero saber de você, uma coisa que eu tive muito interesse de saber, eu nunca te perguntei isso. Mas, na época que a gente fazia faculdade, eu até estava falando aqui no início, na hora de te apresentar, não existia. Existia a clínica de pequenos, a clínica de grandes, mas não tinha ainda a clínica de silvestres.
Hoje em dia, a nossa universidade, que a gente formou, que é a UBB, ela já implementou a clínica de silvestres, né? Pra você ver como está crescendo, até a clínica de silvestres a gente já tem. Você teve que procurar por si próprio o caminho de chegar até onde você queria, que era silvestres. A minha pergunta é, qual foi a sua estratégia? O que você buscou? Quem te ajudou? O que você procurou? Porque eu tenho certeza que muitas universidades aí pelo Brasil ainda não ofertam esse tipo de matéria e as pessoas ainda querem ser médico veterinário silvestre. Então, eu queria que você indicasse para essas pessoas que não têm esse respaldo da universidade, como que elas podem seguir esse caminho já desde o primeiro período. Ô, Lu, é engraçado, né? Eu fiz uma palestra agora no GEAS essa semana, né? Semana passada. E no final da palestra, cara, teve umas 3, 4 pessoas que sentaram comigo e a gente acabou ficando mais 1 hora assim depois, tudo, eu perdi a noção da hora. E justamente as pessoas estavam querendo saber isso. Morango, o que, que você fez? Qual que foi do começo ao fim, tem que ser feito, sei lá o quê, e eles anotavam, assim, parecia que eu estava dando uma receita de bolo, assim, na verdade, né? E isso me deixou muito feliz, porque as pessoas estavam querendo escutar o que, que eu tinha feito, né, no geral. Mas vamos lá. Cara, justamente o que você falou, na nossa faculdade não tinha nada, né? Quando eu iniciei a faculdade, nem professor de silvestre tinha. Tinha a professora Thaís, que ela mexia com patologia, e ela tinha um projeto de bichos mortos, atropelados. Então a minha vida em silvestres iniciou com animais atropelados, literalmente com cadáveres. Aí muita gente fala, pô, mas você não aprendeu nada, porque a gente precisa fazer clínica e tal. Não, foi onde que eu mais aprendi, porque abrindo o animal, sabendo o que tem dentro, qual que é a fisiologia, qual que é a anatomia, qual que é aonde entra a comida, sai a comida, é onde a gente realmente vai aprender e saber tudo, né? E aí, com isso, a gente comecei, e aí eu entrei numa associação, que é a Bravas, que hoje é a única associação brasileira que tem de veterinários, no caso, de animais silvestres. E de lá para cá, eu sempre seguia todo ano, eu juntava meu dinheirinho e ia para Bravas, no caso. E dentro nesses períodos de férias, tudo, era estágio, Lu. Eu ia para Florianópolis, ia para São Paulo. Tinha lugares que, se pegar meu currículo lá, eu não tenho nem certificado. Mas, para mim, isso nunca me importou o certificado. E sim era o aprendizado e saber o que poder aprender a mais. Porque aqui no estado era muito deficiente, não tinha. Tinha pessoas, tinha algumas pessoas, que eu até fiz estágio, tudo. Um é o Rogério, mas ele mesmo falava, na época ele é muito prático, então o Ibama mandava os bichos para ele e aprendia muito na prática. E na verdade a gente acabou estudando e aprendendo muita coisa junto, porque ele queria mais teoria também, né? Então, assim, foi muito estágio que eu fiz e curso, de baixo para cima. Uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo, na faculdade também, foi o GEAS. Que a gente fundou o GEAS, e isso foi uma ideia da Flaviana, da professora Flaviana. Então ela chegou e falou assim, cara, vamos fazer um estudo, um grupo de estudo para vocês poderem aprender mais. Então o GEAS, no primeiro estágio de fundação, existia 4 pessoas só. E dessas 4 pessoas, a gente pegava um artigo científico, a gente pegava um livro, estudava em cima daquilo e a gente pegava e apresentava. Então a gente apresentou muitas e muitas vezes sobre artigos científicos, sobre livros, essas coisas todas, né? Que hoje o pessoal do GEAS tem a oportunidade de pegar profissionais, professores, em geral, para poder dar a palestra, né? Que na minha época a gente não tinha muito disso daí. Mas ajudou muito, muito, muito mesmo, entendeu, pra gente. Então eu acho que é literalmente isso. Então hoje está um pouco mais aberto, mais difundido, né? O silvestre, graças a Deus, é uma área que hoje fascina muita gente e por isso daqui, né? Pela essa beleza desses animais, na maioria das vezes, tudo. Mas muita gente ainda se engana que eu gosto sempre de falar isso. Muita gente acha que é tipo, isso é bom para marketing. Mas, gente, literalmente, silvestre é igual cachorro e gato, é uma medicina, você tem que aprender a saber. Não é só a beleza que está aqui, e sim existe um tratamento, existe tudo que a gente precisa fazer com eficácia, né?
eu fico bem chateado, assim, às vezes, de pegar, às vezes, receita de animais, assim, de profissionais, que vem uma bomba, né? Que eu gosto de chamar de receita bomba, que é anti-inflamatório, antibiótico, antifúngico, vitamina, sempre tem que ter uma vitamina, no caso, e tudo. Então, assim, porque se pegar, pegou, né? Então, eu fico ainda um pouco chateado, assim, com isso. Mas que eles não tratam ainda isso como se fosse uma medicina, que dá para coletar sangue, dá para fazer raio-x, dá para fazer ultrassom, dá para fazer tomografia, dá para fazer canular a veia, dá para botar o bicho na UTI, dá para fazer tudo, entendeu? Tudo, literalmente. É um terreno inexplorado, né? Porque, por exemplo, eu como clínica de pequenos, eu não tenho coragem de tratar uma calopsita. Eu tenho, porque eu entendo da minha incapacidade, eu não estudei para isso, não me preparei para isso, eu entendo da minha capacidade e sei da sua existência. Então, se existe um morango, eu não tenho por que estar tratando uma calopsita que eu não sei, que não é da minha competência, né? Não, é igual eu. Hoje, muitos proprietários que eu atendo, silvestres, às vezes eles querem que eu atenda os cachorros, gato deles. E assim, é até engraçado, porque os caras falam assim, poxa, mas você é veterinário, você pode tratar. Não é bem assim, entendeu? Então, tipo, eu não sei o que que é, eu não quero tratar. Se eu fizer uma coisa errada, velho, eu vou me sentir culpado de uma forma absurda. Então, nem os meus bichos que eu tenho, eu trato, entendeu? Então, sempre tô levando para vocês, colegas, tudo para vocês estarem tratando dos meus animais, né, no caso. Ainda tem muita cultura, né, de achar que o veterinário ele é generalista por completo, que atende tudo, né? E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, que a gente está cada vez mais especializado e que cada vez mais especializado a gente não está querendo sair da nossa especialidade, né? Sim, justamente. E eu acho isso muito bom assim na nossa área. No caso, hoje tá começando a melhorar um pouco essa visão, né, de especialidade, tudo. Então, tá trazendo literalmente isso. E aí muita gente fala, mas eu que tô como clínico geral, sei lá o que, eu vou perder o mercado. Não, de forma alguma, velho, não vai. Existe um mercado para todo mundo. Se todo mundo se juntar, trabalhar junto, começar a fazer essas coisas, não tem jeito, entendeu? Vai literalmente todo mundo poder ganhar o seu, fazer o seu trabalho, ter tudo certo e de forma honesta, né? Então a gente mostrar para os nossos clientes que existe uma medicina avançada e adequada, né, para isso, né? É literalmente isso. Com certeza. Morango, toda vez, a maioria, assim, 90% das crianças que você chega e pergunta o que ela quer ser quando crescer, ela fala que quer ser veterinária. Mas eu tenho certeza que dessas 90% dessas crianças que querem ser médica veterinária, 89% quer ser por causa do gatinho, do cachorrinho dela. O que eu quero saber é que você, como que você se descobriu que você queria ser médico veterinário e se já, desde esse primeiro momento, se você já sabia que queria trabalhar com silvestres. Ou se foi uma coisa de descobrimento, com o tempo, já quando você entrou na faculdade, ou se foi desde criancinha mesmo, você sempre se viu nesse mercado, sempre teve contato, como é que foi? Legal, Lu. Contar uma historinha breve, tá? Eu não vou aumentar muito, não. O que aconteceu foi o seguinte, né? Na minha época, quando eu era pequeno, tudo, a gente morava numa casa, eu e meus pais, e a gente tinha cachorro, gato, tudo. E meu pai gostava muito de animais silvestres, né? Então a gente tinha um papagaio, tinha uma calopsita, tinha codorna, galinha, esses animais assim. Ô, tá viva? Caiu? Seu Mas pode ir falando. Na nossa casa, onde a gente morava, tá? E tinha um veterinário que cuidava dos meus cachorros na época, né? É o Dr. Fábio, lá de Guarapari, no caso. E era muito engraçado. Então, e aí, assim, era muito engraçado porque desde pequeno ele deixava, né? Naquela época, acho que era tudo muito inocente, essas coisas, tudo. Então ele deixava ver. Às vezes tinha cirurgia, eu ficava louco para ver e sempre ficava falando que queria ser médico veterinário. Mas nada muito de silvestre, assim, não tinha muito ainda porque eu era muito pequeno, né, na época. Não lembro exatamente de datas, assim. E aí teve uma época que eu estava no ensino médio, estudava no Darwin, que isso foi o que me marcou completamente. Quando eu estava saindo da escola e eu queria fazer veterinária e tudo, tinha uma coruja no chão, né, no caso. E
essa coruja no chão era uma coruja suindara, aquela coruja da igreja, aquela branca, não sei se a galera sabe, mas aí eu peguei ela para cuidar, né? E eu morava em Guarapari ainda na época. E fui levar para cuidar lá, né? E aí, com todo cuidado, meu pai me ajudando, essas coisas todas. E aí o doutor Fábio falou assim, cara, eu não sei mexer com esse animal, sei lá o quê, mas, sei lá, vamos tentar fazer alguma coisa por ela, tudo, a gente tentar. E assim, não sei, deve ter sido coincidência, deve ter sido qualquer coisa e tal, mas ele fez uma injeção e o animal veio a falecer na hora, assim. Isso ele ficou muito chateado, porque ele esperava que ele poderia ter tratado, né, no caso, e eu me marcou muito, porque assim, eu falei assim, caraca, não sei como, né, morreu, tal, sei lá o quê. E ele falava, pô, desculpa, sei lá o que tal, mas isso é uma medicina totalmente diferente, ainda a gente não tem estudo tal. E isso me marcou, me deixou muito marcado essa cena desse animal, tá? E o meu pai, ele foi criado em Moçambique, ele nasceu em Portugal, mas com 6 meses de idade ele foi criado em Moçambique. Então ele sempre me contou as histórias de quando ele abria a janela do quarto dele, essas coisas, tinha girafa, tinha elefante, ele tinha colegas que tinha leão como pet, entendeu? Então, assim, era um mundo muito louco, né, na época dele. E aí sempre isso me ficou me marcando e me deixando, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria silvestres por conta dessas coisas todas, né? Então, por causa dessa coruja, que era um dos focos, no caso, e por causa do meu pai, que tinha muito desses animais silvestres que antigamente, tal, lá na casa dele lá. Mas assim, na faculdade, cara, eu foquei muito em silvestres, tudo, mas eu fiz estágio em outras áreas. Fiz tanto de pequenos, fiz tanto de grandes, fiz em laboratório, eu fiz em todas as áreas. Por quê? Eu sempre pensei no seguinte, por um motivo, um dos motivos é que silvestres é bom você saber um pouco de tudo, né, dos animais, porque às vezes você vai ter que compilar algumas informações de pequenos, de grandes junto e por aí vai, né? Eu gosto sempre de falar, igual coelho. Coelho, cara, por dentro é um cavalo, por fora é um gato, literalmente. Então, a gente compila muito isso aí. Mas o grande principal era o quê? Vai que eu não gostasse de silvestre, né? De repente me descobrisse em outra área, de grandes, ou de pequenos, ou de laboratório, que seja. Então, de repente, eu estava tendo uma falsa ilusão. Mas assim, graças a Deus, não. Eu tive a certeza mais que absoluta que eu realmente queria animais silvestres. E aí, só para finalizar esse lance da coruja, no caso, o primeiro animal que a gente atendeu na época lá de animais silvestres, lá na faculdade, no caso, por coincidência foi uma coruja suindara, e foi o primeiro animal que a gente pegou e conseguiu soltar. Então, assim, olha como o destino faz, né? Na época, ela acabou morrendo e depois a gente acabou conseguindo salvar. E aí não é à toa que eu tenho ela tatuada. Então, essa é um dos bichos que é tatuado, que é o que me marcou literalmente minha vida nessa animais silvestres. Massa, morango. Sempre tem um bicho ou outro que marca a gente a vida toda, né? Que sempre tem. Eu também tenho uma história também, que é parecida com a sua. Todo mundo tem, acho que todo mundo que faz veterinário teve alguma história dessa que é emocionante com o bicho, né? Que move a gente de alguma forma. Eu não sei. Eu não sei se provavelmente você conhece sim, né? A personalidade de um tutor de animal de pequeno porte, né? Um tutor de cachorro, de gato. Se você não conhece, provavelmente você já deve ter ouvido muito colega falar sobre a personalidade dos proprietários. Eu queria saber se comparando para a personalidade de um proprietário de pequeno animal com a personalidade de um animal silvestre. Tem alguma diferença? O proprietário de animal silvestre, ele é mais exigente? Como que é isso? Como é que é a diferença entre personalidade ou se é a mesma coisa? Cara, não, tem, cara. É engraçado isso aí. É,
assim, é muito mais, como que eu posso explicar? Muito mais toque, assim. Que nem cliente de coelho, no caso, eles são muito detalhistas, assim, na grande maioria, né? Eles são muito detalhistas nos animais, nos cuidados. Então, eu gosto de comparar que é mais ou menos tipo um gato com um cachorro, assim, mais ou menos, porque eles são, os coelhos eles são mais quietinhos no cantinhos deles e tal, mas o cliente ele gosta muito daquele apego do coelho. De ave, geralmente tem também assim uma característica um pouco de carinho e tal, mais com as aves, tudo. Então, assim, eu vejo que tem, cara, tem uma semelhanças assim. Agora, igual os caras que mexem com répteis, no caso, aí já são mais descolados, são bicho doido, é bicho esses que mexe com cobra e tal, então é gente mais descoladaça, assim, do que realmente mais formal, essas coisas assim, entendeu? Mas tem, realmente tem. Entendi. Uma vez a gente estava tendo, não sei, tem tempo isso, mas naquele grupo de veterinário a gente estava tendo uma discussão sobre animais exóticos que são muito caros. Eu sei que existem muitos muito caros. Meu pai tem uma arara e essa arara foi muito cara na época. E eu sei que tem bichos muito mais caros que a arara. Sei que tem carpas que são bem caras. Eu queria saber se aqui no Espírito Santo você atende algum criador ou alguém que tem algum proprietário de algum bicho que é muito caro, assim, qual o bicho mais caro que você já atendeu, que você parou e pensou, putz, se der alguma coisa errada aqui, eu vou ter que dar meu fígado, vou ter que deixar meu fígado aqui e ir embora. Já, Lu, o pior que tem, cara. Aqui no estado não tem como São Paulo, no caso, tá? Mas que São Paulo já atendi uns caras que tem uns bichos bem, bem, bem caros, assim. Mas aqui no estado teve uma vez um cara que ele cria os animais exóticos, ele está até entrando com a licença agora para poder criar e vender legalmente esses animais. Mas eu fui chamado, e assim, ó, qual que é, já falando já um defeito assim um pouco, né, que é o que eu fico um pouco chateado. Eles acabam que não escutam muito ainda a gente, muito daqui do Espírito Santo, tá? Eles escutam mais a galera de São Paulo. E aí, esse caso de agora foi um caso de lição para esse cara, por exemplo. Por quê? É uma cacatua, que ela valia mais ou menos R$ 110 mil, no caso. Então, a cacatua, ele tinha um casal desse animal. E aí eu fui chamado para poder atender esse animal. Na hora, quando eu peguei o animal, tudo, na hora que eu peguei não, né? Na hora que eu fui atender, eu não sabia qual animal que se tratava, né? E aí quando eu cheguei lá, o bicho já estava assim, falecido. E aí quando eu vi, eu falei, caraca, velho, R$ 110 mil aqui, né? Mas assim, foi pegar o bicho morrer. Na minha mão, assim. Então, mas ele já estava culpado já, o cara. Você foi pra lá só dar um amém mesmo, né? Só, literalmente. Chegar assim, ó, em nome do pai, amém. Literalmente, entendeu? Mas assim, isso me pegou muito, assim, me deixou muito nervoso, assim, naquele momento. Porque, querendo ou não, tem um valor ali. Só que sempre quando eu vou atendê-lo, eu tento esquecer um pouco esse negócio, tá? De valores. Por quê? Né, no caso, às vezes os clientes querem falar comigo sobre valores, né? E tipo assim, que esse animal, tal, sei lá o que, tal. Não, e eu sempre dou uma lição. Eu falo, cara, pode ser um hamster que custou 5 reaisinho ali, pode ser essa cacatua de R$ 110 mil. O tratamento para mim vai ser igual. Literalmente, entendeu? Então eu vou fazer de tudo. Se você quer salvar o seu bicho, eu vou fazer de tudo por esse animal, entendeu? Então, assim, só que os caras são meio chatos, cara. Teve um cara uma vez que a gente foi atender e precisava obrigatoriamente pegar os animais para manejo. Lá pra gente poder olhar a anilha, fazer uma sexagem, umas coisas assim nos animais lá. E aí, aonde eu fui pegar, é um local muito, mas muito quente, no caso. E aí, assim, não tinha outra hora, não tinha outra opção. E aí eu deixei muito claro que poderia existir um risco porque os animais não eram manejáveis. Então eram animais mais agressivos, essas coisas todas, né? E aí era um turaco, que na época até que valia mais, hoje está valendo um pouco menos. E acabou que o animal veio a falecer logo depois do manejo, né? E o cara, assim, ficou pé da vida, né? Que queria, que achava um absurdo, não sei o que lá, blá blá blá, porque o bicho era caro. Eu falei, cara,
independente se é caro, se for barato, sei lá o quê, eu falei do risco que poderia ter, A pessoa aconteceu acha e eu que vou fazer o quê? a pessoa acha que pagando caríssimo no bicho, ele vem com garantia, né? Um ser vivo, independente do preço que você pagou. Não é, tanto é que assim, depois ele queria que eu assinasse um contrato que se o bicho morresse, eu teria que pagar. Aí eu falei assim, claro que não, óbvio que não, entendeu? Você pode contratar outra pessoa, entendeu? Você contrata outra pessoa e vê. Mas tem uns caras que são meio loucos, velho. Eles são bem loucos assim com isso, entendeu? Eles não têm essa noção, né? E eles não sabem que é uma vida, né? Você está lidando com uma vida. Que infelizmente pode ter morte súbita, pode ter vários tipos de morte, entendeu? Então tudo é diagnosticável e tem que ver. É o que eu sempre falo. Toda morte, eu sempre gosto de pensar em fazer necrópsia, sempre sugiro fazer, porque existe uma causa ali. E é interessante saber o porquê daquela causa, né? É uma forma até de você estudar, né? Sim, justamente, entendeu? E eu sempre falo, eu não ligo de falar isso, cara. E vai que eu errei em alguma coisa. Graças a Deus até hoje não errei, mas vai que eu errei. É uma hora que a gente tem que pegar e saber, entendeu? A gente tem que saber o nosso erro, entendeu? A gente tem que saber admitir os nossos erros, né? Nisso daí. Com certeza. Murilo, agora a gente vai começar as perguntas que foram feitas para você. Tá? A primeira pergunta é do Lucas Ribeiro. Minha avó tem um papagaio de 12 anos que não é regularizado. Consigo regularizar ele? Quem que eu tenho que procurar? É, isso é uma pergunta que muita gente às vezes liga pra gente, tudo, pra poder fazer, tá? Primeiro eu gosto sempre de comparar uma coisa, né? É igual um carro. Imagina uma pessoa ir na sua garagem, pegar o seu carro e levar na polícia para poder regularizar. Existe essa possibilidade? Não existe, entendeu? Você não tem como legalizar uma coisa que é ilegal. Que é ilegal. Então, infelizmente, o animal, mesmo que, eu adotei, me deram de presente, sei lá o quê, pode ter N motivos, né, nisso daí. Ele estava em maus tratos, eu acabei pegando porque fiquei com pena, né, muita gente faz isso, tá passando na rua, vê o bicho lá sendo vendido e pega com pena. Infelizmente, cara, o bicho é ilegal, entendeu? A gente não tem o poder de decidir se esse animal merece estar com a gente ou não, entendeu? Sinceramente, eu acho que não. Por quê? Esse animal foi retirado da natureza. Independente se ele foi retirado filhote, sem abrir o olho ou mais tarde, não, ele foi retirado da natureza. Então, ele tem ainda o plug de saber que esse animal, que existe um mundo lá fora que possa ser descoberto por ele, entendeu? Então, assim, é diferente quando você pega um animal nascido em cativeiro, tá? Então, a Nala, por exemplo, aqui, né, que a gente está aqui, ela nasceu em cativeiro, ela não sabe que mundo é esse, ela não tem esse imprint de saber, tá? E isso depois a gente até conta uma história desse treino que eu estou fazendo hoje em dia com a Nala, para as pessoas interligarem e entenderem isso daí. Porque a partir do momento, resumindo, né, a partir do momento que eu ensinei a Nala a voar, eu não posso tirar essa característica dela de tirar esse. Não, a partir de hoje você não vai voar. Então, quando a gente pega um animal em cativeiro, nascido em cativeiro, a gente determina como que geralmente ele vai estar. Então, a genética dele é para mais humanizada, tudo. Então, é igual cachorro e gato. Quantos milhões de anos que esses animais foram domesticados e tal? O Silvestres está mais recente? Tá. Mas hoje a gente vê animais muito mais humanizados, buscando, os criadores buscando as genéticas mais humanizadas, tudo, para que esses animais sejam mais dóceis, mais tranquilos, entendeu? Então, infelizmente, o animal ilegal ele não tem como ser regularizado ou documentado dessa forma. O mais indicado é ou, infelizmente, ficar quieto, não falar, nem nada, ou então entregar para o IBAMA. Eu sugiro sempre entregar para o IBAMA, porque eles vão saber o que destinar. E a entrega voluntária não te faz a levar multa nem nada, beleza? Então, assim, a pessoa pode ir lá entregar o animal, que não vai ser penalizado, não vai ser nada. Tá? E esse é um dos muitos medos que muita gente tem. Eu vou levar o bicho lá, vou ser preso. Não, não vai ser. Legal, bacana você falar isso. Realmente eu não sabia que a entrega espontânea não gerava multa nem nada, porque realmente é o medo, né, das pessoas. Sim.
Sim, é o mesmo. Certo, Morango. Vamos para a segunda pergunta, que foi feita pela Vera Mello. Qual espécie que quando chega para você atender, você já sabe que é pepino, já sabe que vai ter trabalho? Nossa, me pegou, hein? Que é alguma que tem, que é alguma doença que é difícil, que tem sempre. Cara, réptil é sempre um desafio, tá? Pra gente, de uma forma geral. Porque, querendo ou não, são animais que a medicina ainda está se avançando bastante, entendeu? Os estudos ainda são um pouco menores do que ave, do que os outros mamíferos, no caso. Então, assim, e geralmente, o cara que tem um réptil, na maioria, assim, eu vou te falar que é 90%, tá? Eles deixam para levar o animal, assim, em último dos últimos casos. O bicho chega para mim, às vezes, literalmente falecendo, entendeu? Então, geralmente, o réptil tem, de atendimento, né, no caso, tem essa característica para réptil, tá? Então é a hora que eu sento e falo, caraca, ferrou. E os caras não querem gastar nada, na maioria das vezes. Eles querem que, tipo, que eu chego lá, aplico uma injeção e o bicho vai sair pulando de alegria, entendeu? Então, assim, eu peguei 2 casos agora, recentemente, no caso, um era uma pogona, que era um dragão barbado, tudo. Que a gente fez até transfusão sanguínea, a gente fez no animal, entendeu? Ele veio a óbito, infelizmente, mas assim, tava muito, mas muito caquético. E eu já tava conversando com o cara, já tinha mais de um mês, entendeu? Falando, não, traz, faz. E eu sou um dos caras que, assim, cara, vamos dividir, vamos fazer, porque eu sei que os caras querem tentar juntar o seu dinheirinho, assim, às vezes, tudo, para pagar certinho e tal, mas que Tá me ouvindo? tô ouvindo. Agora tá. Deu uma travada aí no finalzinho. Ó, então a gente pode ver que o dono de réptil é bem parecido com o dono de cachorro e o dono de gato, né? Espera até parece que tem que esperar o bicho se reerguer da cinza para ver se acontece um milagre antes de levar para o veterinário, né? Sim, cara. É um dos caras que. É uma das espécies que quando chega eu falo assim, meu Deus, tomara que chega bem. É assim mesmo. Ó, a Luzinelli Alves perguntou: quem são suas referências? Quais são os grandes nomes da medicina de silvestre no Brasil? Quem você admira e se espelha como profissional? Rapaz, no Brasil, é, eu tenho muito que Eita, agradecer. internet. Internet travou. Certo? Ah, tá. Mas tá tudo certo? Tá escutando? Agora tô. Beleza. Ó, um dos caras que eu admiro muito e que, assim, é pra mim um dos caras tops e humildes, que foi quando eu, primeiro congresso que eu fui. O cara me chamou para sentar do lado dele no boteco e conversou comigo como se fosse assim, um cara formado e top da galáxia. Eu era, tipo assim, um aluno de segundo período, não sabia nem a anatomia direito dos bichos. É o Zalmir Cubas. É um dos autores, né, que fez o livro do Tratado de Animais Silvestres, que é onde a gente se espelha bastante. O Zalmir é um cara assim, eu não tenho nem palavras. Se hoje ele falar, Mourão, tô precisando de uma ajuda na minha casa agora, eu largo e vou lá para ajudar ele, entendeu? Então é um cara que é referência e o meu espelho muito mais assim, entendeu? Um dos caras top. Mas assim, a animação silvestre, em geral, tem outras várias pessoas, né, que eu sigo bastante, respeito bastante, escutar a opinião deles, entendeu? São pessoas de atualidade e tudo, mas a gente acaba pegando bastante isso lá fora, fica mais avançado, entendeu? Então a gente tem assim os nossos papas assim que a gente fala do lado de fora lá que é doido, vidrado, que é onde esses caras que palestra a gente tenta correr atrás de ir aqui no Brasil, entendeu?
Entendi. A gente tem que ter as referências, né? A gente também busca, de pequenos, a gente também busca muita referência de fora para conseguir trazer coisa nova, né? Para a gente não ficar obsoleto. Mas vamos lá. A Pietra Piccoli, ela estuda na UFES e ela fala que lá na UFES quase não tem incentivo à área de silvestres, né? Ainda não tem incentivo lá. O que você faria no meu lugar? Se você agora estivesse no primeiro período, o que você faria para poder começar a seguir o caminho de silvestres? Alguma coisa nova além do que você fez? Lu, eu acho que eu faria a mesma coisa, tá? Eu acho que falta um pouco, às vezes, da galera, talvez, da galera, talvez, é meio que uma religião entre aspas, tá? Por quê? Né? Qual que é o grande problema de silvestres hoje na faculdade, nas pessoas? Tem ainda uma demanda baixa, atendimento, particular, essas coisas todas, assim, tá? Então, uma empreendedora não consegue, literalmente, incentivar tão grande, porque eles pensam, no caso, em muito lucro, às vezes, né? Na minha época de faculdade, no começo, a gente fazia tudo, mas tudo, assim, por nossas contas, tá? Então, a gente literalmente às vezes tirava dinheiro do nosso bolso para cuidar dos bichos, a gente tentava ir na mantenedora e falar, pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí, entendeu? Poder melhorar. A galera tá falando que o áudio tá ruim, tá? Será que tá melhorando? Agora estava quase melhorando. Melhorou aí, galera? Acho que agora melhorou. Tá. Então, o que que eu fazia, né? Eu literalmente corria atrás dessas coisas. E para a gente aprender, a gente tem que pegar bichos, às vezes, do Ibama, entendeu? Que isso precisa muito da nossa ajuda, tá? Ter que correr atrás, entendeu? De proprietários para estar levando, entendeu? O animal lá, tudo. Então, direto é isso. Tem pesquisa, tá correndo atrás e lutando com uma criadora falando, ó, existe essa área. Se existe essa área no mercado, eu preciso ter alguma ajuda de vocês. O que a gente pode fazer em troca? Nem que seja divulgação, cara. Para a mantenedora, a divulgação é muito boa, entendeu? Então, faça divulgação, hoje estou de um bico e tal, sei lá o quê, com a ajuda da mantenedora, entendeu? É marketing isso. Então, de repente, o marketing para a mantenedora, já que não tem como eles tirarem dinheiro todo para poder estar cuidando desses animais. Entendi. Morango, vamos. Tenta. Você tá com o microfone, não tá? Tô, deixa eu tirar. Tenta tirar ele. Vamos ver se assim melhora. Desconecta ele do celular. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou, era o microfone. Que a internet tá boa, o áudio que fica voltando. Esses caras da roça é fera. Quer ficar tentando É, botar. é assim mesmo, é assim mesmo. Mas vamos lá. Uma coisa, nem é pergunta de que fizeram, não. A pergunta minha, porque acabaram de me perguntar isso na minha caixa de perguntas, no meu direct. E eu não soube responder. A menina, ela quer começar a fazer veterinária e ela quer mexer com animais marinhos. Existe essa área? O que você indica para ela? Se tem alguma aqui no estado ou aqui próximo que ela consiga pegar estágio, algum veterinário referência em animais marinhos? Porque eu não conheço real mesmo. Ô, Lu, a área de animais marinhos, a parte de animais silvestres, é a que mais cresce, tá? É, é assim, uma área que hoje se precisa muito de profissionais capacitados, tá? Então, é igual, eu não atendo marinhos, sei, entendeu? Eu só faço a parte de cirurgia pro pessoal do Irã, pro pessoal do Caimã que precisam, tudo, mas clinicar esses animais eu não sei, entendeu? É uma medicina um pouco diferente de animais silvestres, tá? No geral. Então, assim, pessoa para marinhos não tem como, ela tem que correr atrás mesmo. No sul, geralmente, são onde tem vários, sul, é onde tem várias pessoas de referência,
mesmo. Só que hoje aqui no estado, quem é do estado tem a grande oportunidade de estar aprendendo com grandes profissionais de marinhos. Por exemplo, o pessoal do IPRAM, tem o Luiz lá, o Luiz Pinguim, que eu gosto de chamar ele, o Maioga, que é o cara da veterinária em Marinhos, que eu falo que ele é topzera da galáxia. Tá? E hoje ele contratou a Renata e o Ralph, que são dois caras que, assim, no meio do Classes, eles são bem falados, entendeu? Então, tá lá hoje. Se a pessoa quiser mesmo aprender, cara, é só ir lá, que ela vai ter esses caras na parte de marinhos lá, poder falar e poder ensinar bastante ele, entendeu? E tem o pessoal do Caimã também, só que o Caimã eles mexem mais com jacaré, né? Mas eles têm também a parte com tartarugas marinhas, que é o pessoal do Peloniamides, né? Então, o Yuri, Marcelo Renan, são outros caras fortíssimos e muito bons também nessa área para poder estar falando, ensinando, colaborando com a gente. Tá? Então, assim, marinhos é literalmente a arte silvestre, só que também um pouco separada, que está aprendendo e está capacitando um pouco mais. Entendi, Mourão. A Bela Ruiva perguntou: os animais exóticos têm necessidade de tomar alguma vacina? Tem algum animal que precisa tomar vacina? Animais exóticos? Lá fora, tem várias vacinas. Tá? Aqui no Brasil, a única coisa os únicos animais que são vacinados, no caso, são os pets, que a gente vacina eles com a vacina de cão idoso, que é a PUP, né, no caso, e a de rato, tá? Os. É... Tô com bicho, pati. Ó. Patis precisam ser vacinados de raiva, no caso, só. Os restantes dos bichos. Os mini pigs hoje também precisam ser vacinados. É mesmo as vacinas de porco, mesmo normal. E outro animal também são as galinhas pet. Que eu comecei agora também a estar vacinando igual, como se fosse de granja mesmo, tá? Então são os animais que a gente vacina. Na grande maioria a gente não vacina, entendeu? Os animais, as aves, por exemplo, a papagaio, a ara, não tem vacina. Lá fora tem, aqui não tem. Coelho não vacina. Então é mais ou menos isso. Então são poucas vacinas que existem. A gente trabalha mais, eu gosto sempre de falar com os proprietários. Não é porque não tem que não levar no médico para fazer prevenção. Então as prevenções que a gente aborda, a gente tem muitas doenças, alguns exames que a gente faz, tudo, e que a gente pega e faz essa abordagem anual, como se fosse vacina. A gente vai e faz os exames para poder ver se tá ou não, né, com as doenças. Entendi, Mourão. Agora a pergunta que foi mais feita: qual que é a conduta? Você está na clínica e aí chega para você um animal que não está regularizado, ele não está anilhado. Qual é a conduta que você deve seguir? Um veterinário atendendo um animal que não é regulamentado. O proprietário chegou, não comentou nada, você está só atendendo lá, fazendo seu trabalho. Você deve denunciar ou você trata, fica de boa e segue a vida? Assim, a gente tem essa obrigatoriedade. Eu só vou te pedir para você responder mais devagar, porque como o áudio está picando muito, quando você responde rápido, pode ser que as pessoas não entendam alguma coisa que estiver faltando. Tá, beleza. Vamos lá. O nosso CRMV, ele nos protege, tá? Totalmente relacionado a animais irregulares. Por exemplo, hoje eu tenho um animal internado lá, ilegal, ou tô sendo atendido, né? Tô atendendo um animal ilegal, e o IBAMA bater lá, ele não pode pegar nem estado do proprietário e não pode recolher o animal. Então, isso é uma coisa que o CRMV nos protege. Nossa, mas é errado. Não. A nossa posição como médico veterinário é o quê? A saúde do animal. Quem deve fiscalizar o animal, saber se ele é regular ou não, é o IBAMA, é o IEMA, é os órgãos fiscalizadores, tá? Mas o que eu faço? Qual que é o nosso dever?
Porque às vezes o proprietário ele não sabe que esse animal ele é irregular, tá? Então o nosso dever é literalmente informar ele. Você sabia que o seu animal é irregular? Você sabia que ele veio da natureza e ele pode estar cheio de doenças? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse animal tem doença. Por quê? Se um dia mais tarde, né, esse cara é preso por algum motivo, o animal ele é investigado por algum motivo, ele pode muito bem virar e falar assim, olha, mas eu fui atendido lá pelo médico Eduardo Lázaro, ele não falou nada que me deixou ilegal, entendeu? Então, Entendi. assim, a gente todo o dever de estar informando e falando desses problemas que é o animal ser ilegal para o proprietário, mas nunca deixar também inibir essas coisas todas, né? Então, mas a gente não pode estar denunciando. A única forma que pode denunciar, que a gente deve denunciar, é quando o animal está vivendo os maus tratos. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para a gente estar denunciando, entendeu? Entendi. Essa era uma dúvida, assim, geral. Acho que eu recebi umas 15 perguntas dessas. Então, assim, realmente é difícil porque ninguém instrui muito a gente, né? Acho que até comenta, assim, por alto, talvez em alguma deontologia, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que realmente a gente sai na dúvida. Eu, por exemplo, não tinha tanta certeza. Eu sabia que a prioridade era a saúde do animal. Mas eu realmente não sabia que a gente não tinha obrigação de denunciar, por exemplo. Porque tem até doenças, né? Tem doenças que a gente tem que noticiar. Imagina um animal que não é anilhado, né? Achei que fosse obrigatório também. Morango, eu queria te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para poder tirar as nossas dúvidas. Eu espero que todo mundo que está assistindo aqui tenha aproveitado da melhor maneira. É difícil, né, a gente ter um profissional do seu nível que pare um tempo, que tire nossas dúvidas. Tem muita gente aqui que eu tenho certeza, a maioria que está assistindo aqui pensa em seguir a área de silvestres, é uma área querida por todo mundo. Eu até falo, e acho que um dos meus primeiros vídeos no YouTube, que se eu tivesse na verdade, o meu espírito ele é de silvestre, mas eu não tive a capacidade intelectual de conseguir fazer como você e seguir a minha universidade toda buscando o meu conteúdo. Né? Então, eu me descobri no pequeno, mas a minha mentalidade era de silvestre. Eu ia adorar ir para a faculdade toda camuflada, ia preparada para a selva, entendeu? Eu ia amar. Mas, Morango, muito obrigada e a gente está aqui à disposição para você precisar. Espero que vá bastante seguidores aí atrás de você para poder saber mais sobre a vida de silvestres. Ô Lu, eu te agradeço demais mesmo pela sua oportunidade, tá? É muito bom poder te seguir, você falar com a galera dessa forma tão clara e tão bela assim, e tá levantando nossa área que é a medicina de animais no geral, veterinária. E você acaba levantando de silvestre, de felinos, de olho, de tudo, cara. Isso, assim, não, cara, o que falar. E a gente tem que agradecer bastante por estar passando todo esse conteúdo, estar falando diretamente com a gente, tá? Então, assim, obrigado mesmo por essa oportunidade. Você me dá dois jabazinhos, ó. Oi? Você me deixa eu fazer dois jabás só, por Por favor? favor, fique à vontade. Um é querer falar com todo mundo que quem estiver querendo seguir a área de animais silvestres, tem uma Bravas que você já publicou aí e está direto postando tudo. Então é uma associação brasileira de animais silvestres, de veterinários de animais silvestres. Então vai ter umas palestras muito, muito legais esse ano, principalmente na parte clínica, tá? Então quem quiser ir, vai ser agora em outubro, começo de outubro. Não perca essa oportunidade. Vai ter vários profissionais top lá. E segundo é que a gente tem uma área da nossa empresa, no caso, a gente acaba tendo animais carentes vindos do IBAMA ou vindos de algumas outras coisas. E para nos ajudar a custear esses animais, essas coisas todas que faz, a gente tem uns produtos nossos que a gente vende, então, para poder ajudar. Então, tipo, por exemplo, essa caneca aqui, ó, é da Silvestre. Então, uma vai ser sua, Lu. Vou te deixar aí com Ah, você. arrasou. Então, é da Nala ainda, ó, sem vergonha. Então, assim, essa é uma das canecas que está lá no nosso site, tudo. Tem camisa, tem chaveiro. Então, tem de vários valores. Então, quem estiver interessado e puder ajudar a gente, tamo aí, beleza?
Então, assim, obrigado. Valeu pela sua Show, oportunidade. mano. Valeu, beijão.